Ariano, olá Ariana, sejam todos bem-vindos ao Religare Tarô Quântico e Terapêutico. Muito prazer, eu sou a Roberta e nesse vídeo eu trago para você as previsões para o mês de novembro. Lembro sempre que as leituras aqui do canal são leituras gerais e por este motivo, por essa razão, não vão caber, não vão se encaixar na vida de todo mundo o tempo todo. Por isso que eu sempre te peço bom senso na hora de assistir ao vídeo. Entenda que nem sempre eu terei uma leitura que se encaixe, que se enquadre na sua realidade. Para quem está chegando por aqui pela primeira vez, né, se você gostar, se você se identificar com o canal, fique à vontade para se inscrever, não se esqueça de ativar as notificações. Você pode compartilhar esse vídeo com seus amigos, pode deixar seus comentários aqui abaixo, pode deixar seu like e dar uma hypada se o botãozinho do hype aparecer. E todos aqueles que quiserem saber sobre leituras, sobre atendimentos particulares, que tanto podem ser com tarô, com leitura de mapa astral, com radiestesia, com numerologia, com a Kabbalah, eu vou deixar os meus contatos aqui abaixo na descrição. Eu não sei se você lembra que no vídeo passado eu havia comentado que nesse final de semana, né, dos dias 25 e 26 de outubro, eu estaria com o meu stand na Expozen, né, onde eu iria realizar uma palestra e também realizaria atendimentos presenciais com preços promocionais. Pois bem, o evento foi adiado, cancelado, enfim, para maio do ano que vem. E o que eu vou fazer? Já que eu não estarei lá, melhor dizendo, atendendo as pessoas presencialmente e aplicando o desconto, que todo ano eu sempre pego um período do ano, né, e aplico ali um período de promoção. Eu trouxe esta promoção para o online, tá? Então, já tá valendo, né? De agora até a Black Friday de 2025, você pode realizar as suas leituras com descontos bacanas, né? Leitura de mapa astrológico está com 30% de desconto, podendo parcelar no cartão em até 3 vezes sem juros. E as leituras de tarô estão com 50% de desconto mais para o pagamento no Pix, tá? Então é de agora até a Black Friday. Passou a Black Friday, volta tudo ao preço normal. Então se você quiser um atendimento particular comigo, aproveite a promoção. São poucas vagas por dia, tá? São poucos atendimentos por dia. Então, se você tiver afim, é só mandar um zap, os contatos estão aqui abaixo na descrição, tá certo? Bom, começando a nossa leitura, né? Dessa vez eu não vou começar com o oráculo cigano, dessa vez eu vou começar com o baralho cigano da Santa Sara Kali, tá certo? Então vamos lá. Energia do fundo do maço, né? Para os nossos aconselhamentos, nós temos a carta dos pássaros. A carta dos pássaros fala muito de comunicação, de muita conversa. Então eu acredito, Áries, que esse seja um momento onde você precise negociar algumas coisas com alguém, se comunicar. Não espere que as pessoas adivinhem aquilo que você quer, aquilo que você precisa. Como diria Chacrinha, né? Não sei se você é do tempo do Chacrinha, o velho guerreiro. Quem não se comunica se trumbica. Então tá na hora de você abrir a boca e deixar muito claro aquilo que você espera, aquilo que você deseja, aquilo que você precisa. Comunique-se, tá? Mas olha, como tudo tem um lado sombra e um lado luz, a carta dos pássaros também pode estar relacionado a fofoca, falatório, a disse-me disse. Então presta atenção, principalmente no ambiente de trabalho. Por quê? Porque quando eu pergunto sobre trabalho, o arcano que vem, ou melhor, a carta que vem é a carta da raposa. Então a carta da raposa fala de uma criatura ardilosa, perspicaz, aquela pessoa que está sempre se esgueirando pelos cantinhos e sempre armando um bote para cima da gente. Então tome cuidado com os seus projetos, tome cuidado com aquilo que você fala no ambiente de trabalho, porque como saiu a carta da raposa e os pássaros no fundo do maço, e os pássaros eles servem para todas as áreas da sua vida, né? Então aqui, por exemplo, pode ser aquelas pessoas que ficam fazendo fofoquinha, às vezes vem para você, conta uma história para você, esperando que você emita a sua opinião, aí a pessoa vai pegar a tua opinião, vai transformar e vai passar adiante de uma outra forma. Aí passa para outra pessoa, a outra pessoa dá a opinião dela, ela pega a opinião da pessoa e fica assim, sabe, fazendo aquele joguinho, e nisso criando um tumulto, e nisso criando a desarmonia. Então assim, no ambiente de trabalho, quanto menos você der a sua opinião, principalmente sobre assuntos polêmicos, melhor. E para o geral, né, é melhor que você se comunique de maneira clara, direta e objetiva, tá certo?
Bom, em se tratando de relacionamentos, nós temos a carta da chave. Então aqui, se você está com alguma questão, se está com algum problema no que diz respeito ao seu relacionamento afetivo, aqui mostra que as soluções vão aparecer, tá? As coisas elas vão se resolver, porque a carta da chave ela fala muito de resolução, de abertura de portas. Então, assim, a abertura de portas nesse sentido aqui está mais ligada à questão da resolução. Então, se vocês estão com algum problema, se vocês estão com algum entrave, problema na comunicação, pode ser que vocês consigam destravar essa comunicação que está meio emperrada. Bom, no que diz respeito à saúde, nós temos a carta dos lírios. E a carta dos lírios, em se tratando de saúde, aqui a gente pode considerar problemas relacionados à idade, tá? Então, de repente, uma pessoa idosa, ali a gente pode começar a ter algumas questões de saúde relacionadas a essa fase da vida, né? Então, é bom procurar um geriatra, ou ainda, se você tem uma pessoa idosa muito próxima a você, se começar a sentir algum comportamento diferente, é bom levar ao médico, é bom tentar entender, tá certo? E no que diz respeito à espiritualidade, é que a gente tem a carta do homem, né? Então, mostrando aqui que você tem nesse momento a figura de um mentor espiritual, que tanto pode ser vivo quanto encarnado, uma pessoa que pode te ajudar, né? Uma figura masculina que pode te ajudar nesse momento no entendimento das questões da sua vida, tá certo? Bom, Ariana, dito isso, bora agora para a sua leitura mensal. Fala embora, queria te convidar para de segunda a sexta, acompanhar aqui essa taróloga que vos fala, né? Nos quadros, no quadro Café Esotérico, que vai ao ar de segunda a sexta na Rádio Manchete, né? A apresentação do programa é do Paulinho Altunian e eu faço ali alguns flashes trazendo informações sobre tarô, astrologia, numerologia, enfim. Então, de segunda a sexta, de 6 às 9 da manhã, na Rádio Manchete. Aqui em casa não pega a Rádio Manchete. Você pode baixar o aplicativo da Rádio Manchete, é o vermelhinho com amarelo. Aqui no Rio você pode acompanhar pelo AM 760 ou pelo FM 76,9, tá bom? Então vamos lá, meus amigos. Vamos entender momento presente dos arianos, futuro próximo, os aprendizados. Isso aqui para Áries vai ser meio complicado, mas eu acho que vocês conseguem. Trabalho. De novo, a saúde. Energia espiritual. Energia do fundo do maço, nós temos o arcano maior, o louco. Gosto muito do arcano maior, o louco. Esse arcano, ele nos fala muito sobre recomeços, renascimento. O louco, ele é um dos 3 arcanos do tarô que representa a força de Deus, porque Deus no tarô também se manifesta como uma trindade. Então a gente tem o mago, a morte e o louco, né? O louco como o efeito, como a energia do efeito. Então aqui mostra que você vai passar por um período na sua vida que talvez um recomeço, que talvez um renascimento ele seja necessário. Mas não é um recomeço, um renascimento de qualquer forma. Aqui a gente está falando de um renascimento com mais autenticidade, com mais leveza. O louco não é aquele tipo de arquétipo, né, das pessoas que se preocupam com as opiniões dos outros, não. O louco, ele tem a pureza de uma criança, ele tem a inocência de uma criança, ele tem a irreverência de uma criança no sentido da pureza, né? Então aqui está falando de um momento de você talvez precise virar as costas para coisas, pessoas e situações que já não estão mais te agregando. Tá na hora de você dar um reset, tá na hora de você recomeçar, onde você vai levar as experiências boas que você carrega com você, né? Você vai se apoiar na sua vivência. Claro, não é a mesma vivência do eremita, né? Esse bastão aqui não é igual ao do eremita, mas ali tem uma vivência, né? Sobretudo a vivência material, porque aqui, ó, a tua caminhada, o sapato do louco, ele é vermelho, falando muito dessa questão terrena. Então, são as suas experiências terrenas, a sua caminhada terrena. Aqui você tem
esse animalzinho mordendo a perna esquerda, falando que com a consciência de que você tem um karma para descarregar no futuro, né? Mas ainda assim olhando para frente, se lançando em novas experiências, se lançando em novas jornadas com fé, acreditando que aquilo pode dar certo para você. O louco, ele também fala muito de a necessidade de ser autêntico. Algumas pessoas correlacionam o arcano maior, o louco, ao Urano, se bem que eu acho que o Urano está muito mais para o mago do que para o louco, mas sim, pode ser Urano. Aqui falando daquela pessoa que às vezes age de maneira inesperada, né? Tá todo mundo achando que você vai trazer um tipo de experiência e você traz outra completamente, um posicionamento, né? Urano é aquele planeta que você lista 1000 possibilidades de acontecimento. Urano, ele vai te trazer a 11ª, aquela que nunca passou pela tua cabeça. Então assim fala muito disso, da autenticidade, da irreverência, da originalidade, da importância de você não se diminuir para caber na caixinha de ninguém. Você não tem que caber na caixinha de ninguém. A gente está nessa vida para ser autêntico, para ser verdadeiro, óbvio. Procurando não machucar, procurando não agredir, procurando não ferir, porque isso gera karma e gera problema. Aí sempre tem aquela pessoa menos evoluída que chega nos comentários: ai, porque a Áries tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que aturar, não tem que nada. Você não tem que nada. Mas eu acho que todo mundo que está aqui, porque esse canal, ele alcança um público 35 mais, 45 mais, ou seja, aqui eu estou falando com adulto, aqui eu não estou falando com criança. Eu acho que todo mundo aqui é capaz de distinguir aquilo que pode ser bom para você, aquilo que pode ser ruim. Se você quiser agir de forma reativa, pode fazer, mas entendendo que tem um karma para você descarregar lá na frente. Mas o ideal é que você haja com consciência, porque aqui a gente está falando de um arcano maior que representa um pedacinho de Deus. Então aqui a importância de você agir com consciência, de você trabalhar essa sua originalidade, mas com consciência. Mas que está na hora de renascer, que está na hora de recomeçar, isso me parece muito claro. Até porque, ó, 10 de ouros, o mundo, o arcano maior, a roda da fortuna, 10 de copas. Se isso aqui não aponta para finalizações, então eu acho que eu desaprendi a ler tarô, né? Enfim, mas vamos lá. Quando eu pergunto sobre o momento presente, nós temos 10 de copas, nós temos 9 de paus e nós temos 8 de paus. Bom, aqui fala de um período onde você pode... Primeira hipótese, você pode ter lançado uma expectativa emocional muito alta em relação a alguma experiência, em relação a alguma pessoa, e obviamente quanto mais alta a expectativa, maior o risco de decepção, de desilusão, tá? E isso trouxe para você um desgaste, tá? Mas agora tá na hora de você se mexer e de tomar uma postura, de ter uma postura de tomar uma decisão. Primeira hipótese. A segunda hipótese. Estamos na hora, num momento de fechamento de ciclos emocionais para que novas experiências possam surgir, converge com o louco, tá? Esse 9 de paus falando de alguém que está meio pé atrás, que está desconfiado, que está ressabiado. Aqui fala também de alguém que precisa aprimorar a maneira como entra em ação, como toma atitude, porque o número 9 fala muito do aprimoramento, tá? O naipe de paus fala da ação, da atitude, então está na hora de você aprimorar a maneira como você entra em ação. 8 de paus é um arcano que fala muito de forças kármicas, de situações que vão e voltam, de situações repetitivas. Mas é um arcano que também fala pra gente de a necessidade de você agir e agir logo, sabe? Tomar uma iniciativa, mas de maneira aprimorada, entendendo que você precisa fechar um ciclo emocional para que algo novo aconteça. A gente também pode estar falando de um período de muito deslocamento, de muita movimentação, deslocamento físico, movimentação física, pode ser o caso, tá? Quando eu pergunto sobre futuro próximo, aqui nós temos 8 de espadas, 9 de ouros e 3 de paus. 9 de espadas, não, perdão, 8 de espadas, 9 de ouros e 3 de paus. 8 de espadas fala muito, não tem aqueles tarôs que tem deck, né, que você vê a figura da pessoa que ela tá de mãos atadas, olhos vendados e ela acredita que ela está presa, né, por 8 espadas que estão ali se sustentando pela pontinha, né,
da espada. Então mostra aqui que qualquer bloqueio, qualquer limitação que você acha que tem, na verdade isso é um bloqueio da tua mente, uma limitação da tua mente. Talvez você tenha se colocado em alguma situação em que você acredita que você está sem área de manobra, né? Você não consegue nem avançar na questão, mas também não consegue retroceder, como se tivesse travado sem saber o que fazer, não consegue agir. Só que esse bloqueio ele é intelectual. Aproveita essa pausa para regenerar os seus pensamentos, a maneira como você enxerga essa questão, a maneira como você julga essa questão. Esse 9 de ouros aqui, que pode falar sobre abundância, pode falar sobre prosperidade, mas ele também fala muito de você aprimorar as suas formas de ganho, mas também de você aprender a se valorizar. O arcano 9 de ouros, ele também fala muito da autovalorização, que vem do aprimoramento da tua mente, da maneira como você enxerga as coisas, tá? 3 de paus, falando que tá na hora de você avançar, de você progredir. Pode ser na sua carreira? Até pode, tá? Mas primeiro você precisa se melhorar profissionalmente falando, se aprimorar, né? Aprimorar a maneira como você produz fartura, produz riqueza, produz prosperidade, produz grana na tua vida. Aí você tá pronto, você tá pronta para crescer, para evoluir, tá? Quando eu pergunto sobre quais serão os principais aprendizados para você neste momento, nesse período aí de novembro, enfim, aqui a gente tem o Rei de Ouros, aqui nós temos também o Pendurado, isso para Áries nossa, e o Valete de Paus. Aqui é o seguinte, o Rei de Ouros como arquétipo, né, de aprendizado, como alguém, como uma personalidade que você precisa aprender a desenvolver. O Rei de Ouros ele é muito observador, ele é muito conservador. Ele é aquele sujeito que ele não recebeu nada de bandeja da vida, tudo foi ele quem construiu. Só que ele é muito cauteloso na hora de agir. Isso tanto para você que é homem ou para mulher, tá? É só para você entender. Por que eu falo que é para você, mulher também? Porque aqui a gente está falando de uma energia yang, de uma energia de ação. É o rei, se fosse a rainha seria uma energia mais yin, mais receptiva. Então aqui é o seguinte, você precisa agir, ok, mas está na hora de parar, observar, entender a situação. Não é para sair alopradamente, atropelando os fatos, não. Primeiro para, observa, entenda. Se as coisas não estão saindo no tempo que você gostaria, aproveita, tira esse tempo para observar essa situação, essa questão por outra perspectiva, por outro ponto de vista, por outro ângulo. Entenda quem está ou não comprometido ou comprometida com você nessa situação, tá? Tira esse tempo, ao invés de você ficar alimentando a ansiedade, tenta apaziguar o seu ser, olha para o passado dessa questão, tenta entender. Olha para todos os pontos cegos que tinha e que você passou desapercebido. Aproveita para dar uma remodelada naquilo que você precisa ajustar. Nossa, isso aqui eu poderia ter feito melhor. Poderia não, ainda pode. Aproveita que está tudo estagnado e vai organizando, vai acertando. E na hora certa você comunique. Mais uma vez, a carta dos pássaros. Não espere que as pessoas adivinhem aquilo que você está precisando, aquilo que você quer. Vai lá e fale claramente, abertamente, tá certo? Quando eu pergunto sobre trabalho, carreira, negócios, finanças, 9 de espadas, 7 de copas, porém temos aqui o arcano maior, o mundo, tá? Aí você vai falar, Roberta, vai fechar o ciclo do trabalho, vou perder o meu emprego, calma. Esse 9 de espadas aqui me fala de alguém que está enxergando o copo meio vazio, não, copo vazio, né? Tá meio copo ali, mas não, já acabou, já não tem mais, né? É a carta do desespero, é a carta daquelas pessoas que pensam sempre de uma forma muito negativa, enxergam as coisas sempre pelo pior ângulo, mas aqui tá falando o seguinte, aprimore os seus pensamentos, as suas ideias e os seus conceitos. Aqui também fala de você entender que é do veneno que a gente extrai o soro para o problema, né? Então, aquilo que você acha que é o terror, aquilo que você acha que é o motivo do seu desespero, que te traz ansiedade, que te tira o sono, que te deixa com enxaqueca, na verdade, é daquela situação que você vai tirar a solução. Tudo é uma questão de perspectiva, de ponto de vista.
Então tira um tempo para você analisar essa situação por outro ângulo. Esse 7 de copas aqui, falando que você talvez esteja meio iludido, meio iludida, comprando algumas ilusões em relação ao seu trabalho, à sua carreira, ao seu negócio, tá com o emocional todo desorientado, né? Tá se baseando nos véus da ilusão, nos véus de Maia. Então aqui fala de você tenta se apaziguar, dá um direcionamento correto para os seus sentimentos, para as suas emoções, para que você consiga chegar, no arcano maior o mundo. O arcano maior o mundo é um arcano que fala de vitória, é um arcano que fala de triunfo, sim, mas desde que você esteja harmonizado, harmonizada com os 4 animais da sua esfinge pessoal, para que você seja essa figura vitoriosa que é o centro, ou seja, é você estar com seus pensamentos bem firmados e bem direcionados na direção daquilo que você quer e não daquilo que você teme, de você estar com o seu emocional bem trabalhado e obviamente com a tua energia espiritual, de você estar firme, forte, parruda nos seus propósitos e de você não perder o seu entusiasmo, de você não perder a sua alegria de viver para que você consiga manifestar aquilo que você quer. Aí sim, você consegue fechar um ciclo de muito aprendizado e você tá pronta para recomeçar, mas recomeçar, de uma forma vitoriosa, laureada, né? Enfim. E não necessariamente eu tô falando aqui de você perder o emprego, tá? Você pode fechar um ciclo numa história e começar uma outra bem. No que diz respeito à saúde, 7 de espadas, 2 de espadas e 10 de ouros. Aqui é o seguinte, o que eu tô percebendo com esse 7 de espadas, aqui pode ser que você tenha feito alguns exames e pode ser que esse laudo esteja errado, tá? Principalmente se você tá ali com algum problema de esquecimento. Lembrei agora do arcano da carta dos lírios, da pessoa idosa, enfim, ou de problemas ligados à idade. Então faz o seguinte, refaça esse exame, tá? Peça uma segunda opinião, porque pode ser que esse laudo esteja errado, pode ser que esse laudo esteja fraudado, e não necessariamente fraudado propositalmente, às vezes um erro que alguém cometeu, tá? Com relação à tua energia espiritual, o Sol, o 3 de espadas e a roda da fortuna. Espiritualmente falando, aqui mostra que você está fechando alguns ciclos, que tem situações que estão sendo tiradas da sua vida para que algo novo possa chegar, tá? Para que a tua roda do destino, para que a tua vida tenha movimentação. Pode ser que durante esse processo você passe ali por alguns momentos de tristeza, de dor, de sofrimento, mas entenda que isso faz parte do processo, tá? Um diamante, para ele ter valor, primeiro ele tem que ser lapidado, e ele é lapidado na pancada. A mesma coisa um rubi, a mesma coisa uma esmeralda, né? Uma espada bacana, ela é forjada no fogo, na água e na pancada. Então a vida é assim, a gente que está aqui, que quer crescer, que quer evoluir, mas o importante é você nunca perder a sua fé, você nunca perder a sua esperança, entendendo que tem proteção espiritual, que tem amparo. Você não está sozinho, você não está sozinha, tá certo? Bom, dito isso, arianos e arianas, bora agora para a nossa próxima leitura. Hoje eu vou fazer uma leitura igual, tanto para quem está só, quanto para quem está acompanhado. Sim, farei leitura para solteiros, tá? Vamos lá, nós vamos trabalhar pelo método ferradura. Então vamos lá. E para você que gostou desse vídeo até aqui, se você quiser deixar seu like, pode deixar seu like, pode compartilhar com seus amigos. Lembrando, quem quiser saber sobre leituras particulares, as informações estão na descrição do vídeo. Não perca o período promocional, né? Que prazo é curto. Então vamos lá. Vamos entender o passado desse relacionamento, né? Falando com quem está numa relação. O passado desse relacionamento. Vamos ver o momento presente. Ixi, quanta ansiedade, em Áries. O momento presente, o futuro próximo, os desafios, como você está sendo visto ou vista pelo teu ser de luz, quais são os caminhos que se apresentam e o possível resultado.
só arcano maior. De 7 cartas, eu só tenho 3 arcanos menores, né? Que são os arcanos lá do topo. Todos os outros são arcanos maiores, claro. O fundo do maço são 6 de espadas. Esse 6 de espadas me fala de alguém que pode ter tentado se afastar ou precisa se afastar de um conflito, até para entender melhor essa situação. Ou seja, eu me afasto para evitar um embate do 5 de espadas, né? Aqui a questão pode estar relacionada a ciúme, a apego, a tentativa de controle. Tem aqui uma saudade, tem aqui uma sensação também de impotência, de rejeição ou ainda de se sentir desvalorizado, se sentir desvalorizada. Quando eu falo do passado, né? Como é que está o passado dessa história? Ó, o arcano maior, a roda da fortuna. Então aqui pode ser que situações do passado tenham retornado nesse relacionamento, né? Situações que estavam mal resolvidas, e aí essa situação mal resolvida acabou trazendo ali um fechamento de um ciclo, ou seja, esse casal ele não está junto. Pelo que eu entendi, o casal não está junto. Por quê? Porque quando eu falo do momento presente, tem um arcano maior, o mundo, ou seja, aqui vocês têm a chance de fechar esse ciclo do passado que ficou ali recorrente, vai e volta, situações que traziam desarmonia para essa relação. Vocês têm a chance de fechar essa história, né, e recomeçar. E por que eu digo que tem a chance de recomeçar? Porque no futuro próximo, ó, vocês têm a chance de um recomeço, tá? De um reinício. Mas, como tudo tem sombra, como tudo tem luz, toma cuidado para isso aqui não virar uma obsessão. É entender no momento presente se essa história acabou de verdade, se esse ciclo de vocês acabou de verdade, se você sente que não, que precisaria ter uma conversa com mais diplomacia, focando naquilo que realmente interessa, porque pelo que eu entendi aqui, né, quando eu pergunto quais são os principais desafios, aqui os desafios aqui com o Cavaleiro de Ouros, pode ser a inércia de ambas as partes, mas também a teimosia de ambas as partes. E como é que você está sendo visto ou vista aqui? Ou alguém que está se embasando pelo tititi, pela fofoquinha dos outros, mas o 3 de ouros também, de repente, será que essa pessoa estava sendo infiel? Aqui eu acredito que muito mais a pessoa que estava se deixando levar pela falácia alheia, né? Terceiros estavam atrapalhando a história de vocês e isso acabou trazendo essa ruptura, tá? Mas essa mesma ruptura, a mesma torre que destrói pode ser a torre que reconstrói. Mas para isso vocês vão precisar sair o quê? Da zona de conforto de vocês. Não adianta nada ficar fazendo projeções, não adianta nada ficar idealizando uma situação, sendo que ninguém se mexe para fazer a coisa acontecer. Então, não vai ser o acaso, não vai ser o destino, não vai ser o universo que vai resolver essa questão por vocês. Serão vocês. Vocês que eu digo você e a outra pessoa, tá? Porque as circunstâncias, elas não se resolvem sozinhas, precisa da ação humana. Às vezes eu atendo pessoas, né, que elas pensam, eu quero saber o que a espiritualidade traz pra mim. Tá, a espiritualidade vai viver a tua vida por você, criatura. A espiritualidade é que vai fazer tudo por você e você não vai fazer nada. Você vai ficar feito um fantochezinho. Jura que você acredita nisso? O que a espiritualidade vai fazer por você é te dar ideia. Vai lá e faz. Mas se você estiver vibrando baixo, a espiritualidade que vai chegar para você é a espiritualidade tipo a do Alexandre, da viagem, que vai lá só botando caraminhola errada na tua cabeça, né? Enfim, só botando bobagem na tua cabeça. Então você primeiro tem que melhorar os seus sentimentos, tem que melhorar seus pensamentos, para você se conectar a uma espiritualidade elevada e dali você ter bons insights, ter boas ideias e aprender a ter boas atitudes e parar com a criancice de achar que a espiritualidade vai resolver tudo por você. Não, meu querido, não, minha querida. Quem resolve as coisas pela gente somos nós mesmos, tá certo? Bom, dito isso, vamos falar agora com a galera que está solteira, né? Você, ariano solteiro, você, ariana solteira. Vamos ver o que temos para vocês no mesmo método, na mesma ferradura, tá?
Então a gente vai olhar o teu passado, o teu momento presente, o futuro próximo, os desafios, como você é visto, como você é vista por quem está ao seu redor, o que se apresenta para você como possibilidade e qual será o possível desfecho. Tem gente que fica com raivinha, né? Quando eu dou o papo reto assim. Acha que eu tenho que ficar aqui passando pano pro povo. Não tem, gente. Tarólogo não tem que dizer aquilo que a pessoa quer ouvir. O papel do tarólogo é falar aquilo que a pessoa precisa ouvir, né? E como eu falo, aqui eu lido com pessoas adultas, eu não lido com criancinha. Bom, vamos lá. Rei de Ouros. Rei de Ouros. Aqui o seguinte. Passado, né? Aquela pessoa que tá ali quietinha no seu canto, isolado. Ah, eu quero saber de estudar, eu quero saber do meu autoconhecimento, quero trabalhar a minha espiritualidade. Só que no momento presente, para bem da verdade, com esses 5 de ouros aqui, me fala de alguém que morre de medo de rejeição, sabe? Alguém que tá se sentindo para baixo, alguém que está se sentindo, não está com a autoestima bem trabalhada, é isso. No futuro próximo, com esses 5 de paus aqui, me fala de alguém que vai meio que relutar para não, ao mesmo tempo que fala que não quer um relacionamento, mas no fundo quer. Então fica aquele conflito interno e a pessoa acaba relutando, ela acaba ficando reativa. Precisei pausar o vídeo para espirrar. Enfim. O arcano maior, o carro, como principal desafio, aqui mostra que você está nesse momento meio perdido, meio perdida, meio desorientado nas suas ideias. Para bem da verdade, você não sabe nem exatamente o que você quer. E como é que você está sendo visto ou vista pelas pessoas ao seu redor? Você que está se achando aí, ó, alguém que não está valendo o que o gato enterra, na verdade alguém olha para você... Alguém olha para você e te enxerga como um presente do universo. Tem alguém aí que está querendo apostar em você, mas por alguma razão você não quer a aposta do ser de luz, tá? O caminho que se abre para você é por você não se aceitar, é por você não entender o seu devido valor, é você ficar naquela de fogo de palha, né? Fica com aqui, com outra ali, não quer se comprometer com ninguém, mas a verdade é que tem alguém querendo apostar em você. E o resultado pode ser que você esteja presa ainda a um relacionamento do passado, um sentimento do passado, ou volta um ser humaninho, volta um ser de luz do passado. Bom, quais são os signos que eu tenho aqui? Eu tenho o signo de Gêmeos e eu tenho o signo de Leão, tá? Ah, na leitura passada, quais eram os signos que eu tinha? Era Virgem, Leão também, era Aquário e também o outro arcano era Capricórnio, tá? É isso. Bom, eu espero de verdade poder ter te ajudado com essa leitura, espero poder ter sido uma contribuição válida para você. Beijo grande, fiquem com Deus e nós nos vemos numa próxima oportunidade. Até já!